Bom dia a todos, graça e paz, amém? Vamos à palavra de Deus, abre comigo no livro de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Nós estamos numa série de mensagens sobre o reino de Deus e entramos no aspecto da cultura do reino. E a gente tem visto muitas coisas que para mim têm sido maravilhosas na minha vida, não que eu não conhecia, mas o Senhor vivificou novamente e tem nos mostrado que há uma constituição do reino de Deus, há uma maneira de se viver o reino de Deus aqui na terra, e é isso que nós temos estudado, não é? E eu tenho dito para os irmãos apertar o cinto, e hoje eu te digo para você apertar ele um pouquinho mais, porque hoje é um daqueles textos que você fala, bispo, pede-me tudo, menos isso. Vamos comigo lá, Mateus capítulo 5, versículo 38 ao 48. Diz assim a palavra do Senhor: vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho e dente por dente? Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons, Ele derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Curva a tua cabeça, mais uma vez, papai querido. Eu apresento, Senhor, a minha vida e a vida da tua igreja, e rogo, Senhor, que o teu Espírito possa nos ministrar nessa manhã. Em o nome de Jesus Cristo, que seja desfeita, destruída todo o impedimento, todo o sofisma, todo engano, toda defesa no subconsciente, Pai. Que possamos nos abrir completamente para a Tua Palavra, para o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Uau, falei para vocês apertar o cinto, não é? Jesus está entrando cada vez mais em áreas difíceis de serem trabalhadas no ser humano. Ou é só comigo? Essas áreas são difíceis? Falar em língua, os dons do Espírito, é uma bênção, não é? São legítimos, são dados por Deus. Mas falar em língua, em comparação a amar inimigo, é muito fácil. Falar em línguas é um dom dado por Deus, né? E alguns, por falar em línguas estranhas, se acham mais espirituais do que outros que não falam. Num culto avivado, cheio de fogo, então eles soltam as línguas estranhas e todo mundo fica admirado, falando, nossa, como ele é espiritual, como ela é espiritual. Mas quando nós chegamos na constituição do reino, quando nós chegamos nas partes em que Jesus, sim, demonstra que através dessas atitudes, aí sim, fazemos parte de um reino, temos como Deus um Pai verdadeiro, celestial, então o cinto aperta um pouco mais, e nós precisamos ser trabalhados, e isso é o Evangelho de Jesus Cristo, trabalharmos o nosso ser, para sermos parecidos com o nosso Pai celestial. Vamos adentrar nessa mensagem de hoje, e o primeiro ponto que eu quero abordar juntamente com vocês é sobre a misericórdia. Esse texto que fala da 2ª milha, eu tenho uma mensagem que eu já ministrei
várias vezes que o Senhor me deu, e que mostra a necessidade de irmos além. Mas hoje eu quero explorar mais essa questão da vingança. O subtítulo aqui meu é vingança. Primeiramente, Jesus, como em todos os outros textos que nós temos estudado, ele chega dizendo: olha, vocês ouviram o que foi dito para os seus pais, vocês ouviram o que foi dito para os antepassados. Ele está se referindo à lei do Antigo Testamento, a lei mosaica e tudo que envolvia essas leis. Então ele cita aqui: o que é que vocês ouviram? Olho por olho, dente por dente. Essa lei existe? Sim, ela está registrada no livro de Êxodo, capítulo 21, versículo 24. E também está em Deuteronômio, capítulo 19, versículo 21. Mas essa lei, ela não foi dada e nem era exigida para as pessoas comuns. Essa lei foi dada e era exigida para o juiz que julgava algumas causas. Por exemplo, acontecia um conflito no arraial de Israel, uma briga, e nessa briga alguém feria o outro e feria essa pessoa nos olhos, e essa pessoa vinha a perder a sua visão. O que acontecia numa época em que não tinha delegacia, tribunal, STJ, STF, aí então recorria, melhor, né? Aí recorriam a um juiz, alguém que era maduro, alguém que era espiritual, que era colocado num posto para julgar essa situação diante dos fatos. Então a lei entrava em vigor, olho por olho, dente por dente. Você o feriu no olho e tirou a visão dele, você será ferido no seu olho e você também ficará sem a sua visão. Ah, você deu um soco nele e quebrou o seu dente, então você vai ficar sem o seu dente. E aí vai. Você amputou um braço de uma pessoa, vamos amputar o seu. Essa era uma lei dura do Antigo Testamento, mas que dizia mais para o juiz que julgava e não para a nação de uma maneira geral. Mas o fato é, pensam comigo, quando a gente chega na constituição do reino, naquilo que Jesus quer que a gente viva, dá a impressão que não há justiça. Por exemplo, no Antigo Testamento, por mais duro que seja a sentença, eu acredito que a pessoa saía com o coração assim: foi feito justiça. Ele me feriu, foi ferido. Foi feito justiça. E todos nós gostamos de justiça, no bom sentido da palavra, não é? Quando alguém paga por aquilo que fez, quando alguém paga por aquilo que fez a nós, ainda tem um sabor melhor. Sim ou não? Ele vai pagar, tintim por tintim, né? Às vezes falamos assim, e às vezes não falamos, mas está lá dentro do nosso coração. Há aqueles que fazem uma macumba evangélica. A macumba evangélica é aquele: eu vou te colocar na mão de Deus. Inverter o sentido disso, que nós vamos abordar de forma verdadeira, o que é isso, e fizeram disso uma macumba gospel, né? Você está na mão de Deus, mas essa na mão de Deus, ele está querendo que Deus acaba com a vida da pessoa, ele está querendo que Deus, novamente, volta ao Antigo Testamento, e arranca o dente, fura o olho e tira a mão. Mas o fato é que quando nos é apresentado um caminho de misericórdia, que é isso que Jesus está falando aqui, sobre termos misericórdia, dá a impressão de que não há justiça. Não, mas peraí, o cara fez tudo o que fez comigo e simplesmente é para mim ter misericórdia e perdoar e ponto. Cadê a justiça? E é isso que nós temos que entender. Na verdade, não é que não tem justiça. É que agora Jesus está mostrando quem é reto, perfeito o suficiente para fazer a justiça, que é Deus. Então no Antigo Testamento você fazia a justiça e ficava satisfeito. Mas em Cristo, na perfeita lei de Deus, Deus diz: coloca na minha mão, esse no sentido perfeito da coisa, e deixa Deus fazer uma reta justiça. Porque é Deus quem conhece os nossos corações. Não é verdade?
É Deus que sonda os nossos corações. E isso é de se assustar, não é de comemorar. Há alguns que dizem assim: Deus conhece o meu coração, como se ele fosse um anjo santo que desceu do céu, né? Mas na verdade isso é para se arrepiar. Deus conhece o seu coração. Deus conhece a sua intenção, não é? Portanto, a proposta de Deus não é que não haja justiça, mas que a gente aprenda a colocar nas mãos de Deus, libertando a nossa alma, libertando o nosso coração, estendendo misericórdia e crendo que Deus vai cuidar de todas as coisas da sua maneira. Da sua maneira. Não é arrancando o olho do seu inimigo, e nem o dente. Mas Deus tem o seu caminho, e o caminho de Deus é perfeito. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12 sobre isso. Eu quero acrescentar esse texto na nossa leitura. Romanos capítulo 12, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, e se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Não é que vai ter literalmente um foguinho na cabeça do seu inimigo, não é? Queimando os seus cabelos. Mas o que Jesus está ensinando para mim e para você, que os nossos atos de misericórdia vão trazer sobre o acusado ou aquele que está em falta um peso ainda maior, porque quando você retribui com misericórdia, você está sendo parecido com Deus. Amados, é um desafio enorme, talvez o ponto central do cristianismo, é pagarmos o mal com o bem. E todos nós temos dificuldade com isso, todos nós, desde o mais espiritual ao menos espiritual, porque ainda somos pessoas carnais, ainda estamos ligados às nossas coisas, ligados a tudo aquilo que nos proporciona de alguma maneira prazer, satisfação, alegria. E quando somos tocados nessas áreas, então vem um mandamento desse: não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem, vença o mal com o bem. A única maneira de vencermos o mal é pagando com o bem. É pagando com o bem. Foi ofendido? Pague com gentileza. Eu falei que ia apertar o cinto. Pague com gentileza. Bispo, por que eu devo fazer isso? Porque você é filho do Deus Altíssimo. A proposta de Jesus é que as nossas reações não sejam mais segundo o que as pessoas nos fazem, mas segundo o padrão divino. É isso que nós temos que inverter na nossa maneira de viver e de ser. Eu fui magoado, eu fui ofendido, então eu vou reagir. Não, você foi magoado e ofendido, mas a sua reação é conforme a reação do Deus eterno todo-poderoso. Nós não temos que refletir a maldade, temos que refletir a graça de Deus. Porque somos novas criaturas em Cristo Jesus. Amém? Somos ou não somos? Este evangelho é verdadeiro ou não é? Você recebeu uma transformação ou não recebeu quando você abriu o seu coração para o Senhor Jesus Cristo? Essa natureza divina foi implantada em cada um daqueles que creem. Nós temos a natureza divina em nós, através da ação poderosa do Espírito Santo. Sempre, sempre. Não é que eu fiquei bonzinho, é que Deus está habitando em mim. É que o seu Espírito está influenciando as minhas ações. É que o seu Espírito está moldando o meu caráter. E aquilo que eu aprendi desde a minha infância, que era assim que se fazia, não leva desaforo para casa,
Apanhou? Bate também. Você então agora está diante de uma nova constituição do reino de Deus, onde você é desafiado a pagar o mal com o bem. Desafiado a pagar o mal com o bem. Uau! Eu não sei você, mas eu me sinto desafiado com essa proposta do Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, não é que a justiça não será feita, mas a justiça agora será feita pelo Deus Todo-Poderoso. Não cabe a mim, não cabe a você exercermos justiça contra ninguém, nós apenas entregamos na mão do nosso Senhor. Amados, você tem que crer que a única maneira de vencer o mal é com o bem. O problema é que a gente não acredita muito nisso. Acreditamos que Deus prospera quando trazemos os nossos dízimos, mas temos dificuldade de acreditar nessa sustentação, nesse alicerce do reino de Deus, que é pagar o mal com o bem. Pagar o mal com o bem. Você já experimentou isso na sua vida? Teve alguém que literalmente foi ou é até hoje uma pedra no seu sapato, e você consegue retribuir isso com amor? É o nosso desafio. Deixa eu te adiantar uma coisa, pela sua força você não vai conseguir isso. Você precisa da graça de Deus. É por isso que nós buscamos o Senhor todos os dias em oração. Porque quanto mais perto dEle, mais eu vou me parecer com Ele. Posso ouvir um amém? Volta lá para o texto, Mateus, que nós estamos. Portanto, ele disse: não é mais olho por olho, dente por dente. Agora as coisas mudaram. E depois ele diz: e se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vamos colocar uns pontos aqui nesse texto para que não sejamos hipócritas e nem também fazemos uma exegese errada. Jesus está ensinando sim misericórdia. Jesus está ensinando sim que muitas vezes é melhor abrirmos mão de algumas coisas. Mas o exemplo que ele dá é acerca de uma túnica. Por que a túnica? E não um exemplo ele tem dado de uma casa? Porque não faz sentido nenhum, amados, e não é isso que Jesus está dizendo. Se alguém quiser a sua casa, dê a ele a sua casa. Aí você põe seus filhos, a sua esposa na rua, vão tudo ali para a praça, né? Porque você está cumprindo o mandamento. Olha, me pediram a minha casa. Me pediram o meu carro. Isso seria irracional e hipocrisia da nossa parte falar isso, porque ninguém faria isso. Ou tem alguém disposto aí? Se tiver, fala aí que eu já vou pedir a sua casa. Não tem? Jesus então fala de algo, uma túnica. O que Jesus está dizendo? Não vale a pena você proporcionar uma desavença. Não vale a pena você trazer uma mancha no reino de Deus acerca de questões tão pequenas. Túnica você compra outra. Celular você compra outro. E aí os exemplos vão indo, amados. Jesus está dizendo: por que você vai causar um escândalo, uma briga, uma contenda acerca de coisas que não vale a pena? É disso que Jesus está falando. E aí então ele chega nesse ponto da 2ª milha, que é fantástico. Naquela época o Israel era dominado por Roma. E era um domínio mesmo, né? Não é que eles ficavam dentro de uma prisão com uma bola no pé, tinham sua vida normal, produziam tudo, mas eram oprimidos por essa nação, dominados por ela. Os impostos eram altíssimos, e fora todos os outros tipos de regras e leis, como essa da milha. Um soldado romano poderia chegar para um cidadão judeu e falar: pega essa caixa aqui e leva para mim lá na casa do fulano de tal. Ele era obrigado a levar. Obrigado. Desde que não ultrapassasse 1 milha. 1 milha é mais ou menos 1,5 km.
na metragem nossa. Então o soldado romano chegava e falava, pega e leva. E eles tinham que fazer. Aí Jesus pega esse contexto de uma obrigação exigida por um país opressor e fala, se te pediram para andar 1 milha, ande 2. Ande 2. Não foge daqueles que estão te pedindo emprestado. Não negue a ajuda. Você vê que ele coloca as duas coisas no mesmo contexto de fala, de discurso, porque tem a mesma natureza. Quem se nega a andar a 2ª milha também vai negar a emprestar alguma coisa. A primeira situação é algo forçado, obrigado. A segunda não, é um pedido. Mas quem não consegue andar a 2ª milha, dificilmente, numa situação de um pedido, também vai estender a mão. Mas Jesus toca na nossa ferida, porque o reino de Deus consiste em ir além. O chamado de Jesus Cristo para a igreja, para a minha vida e para a sua, é fazermos mais do que as pessoas normais fazem. É ir além em todas as áreas da nossa vida. É andar a 2ª milha diária, no nosso dia a dia. Amados, quando nós entendemos isso do reino de Deus, entendemos que isso são princípios eternos, espirituais e que são poderosos. Ei, esses princípios são poderosos para mudar situações, para mudar corações, para mudar vidas de pessoas. Há uma explosão dentro da alma de uma pessoa quando você consegue pagar o mal com o bem. Jesus não está te testando, Jesus está aplicando princípios eternos que vêm do seu trono, da sua natureza. E a 2ª milha é uma delas. Você tem que aprender a andar a 2ª milha no casamento. Conversando com um amigo essa semana, um amigo cristão, ele falou assim, eu estou pensando em largar da minha esposa. Eu levei um susto, eu falei, você está doido? Você fez uma aliança com ela. Você tem uma aliança com ela. Jesus falou que até que a morte o separe, você tem uma aliança com essa pessoa. É lógico que tem exceções na regra, nós sabemos disso, mas não era o caso dele. Era briga, contenda, coisinhas do cotidiano. Meu irmão, você tem que aprender a andar a 2ª milha. Vai além daquilo que está dito para você fazer, vai além daquela obrigação que você tem. Eu escrevi uma frase aqui, eu gosto de dizer ela. Quem sempre faz mais do que lhe é exigido, vai se destacar no meio da multidão. Quem sempre faz mais do que lhe é exigido, vai se destacar no meio da multidão. A 2ª milha, meu querido, vai funcionar na sua vida profissional. Vou repetir para você. A 2ª milha vai funcionar na sua vida profissional. Se você entender que você pode ir além daquilo que é a sua obrigação, quando chegar uma época de crise, houver um corte na empresa, eu tenho certeza que o seu patrão vai procurar aqueles que iam além das suas obrigações. Se tiver um corte, quem vai perder o emprego? Aquele que faz assim, ó, 5 horas, hora de sair, né? Ele está aqui trabalhando. Falta 1 minuto para 5. 5 horas, jogou a caneta e sai. Esse é aquele que só faz o que lhe é devido. Está certo? Está certo, beleza. Cumpriu o seu horário. Crise, pandemia, corte na empresa. Tem um outro funcionário que fala, não, vou terminar meu serviço, eu quero deixar isso pronto. Não quero deixar para amanhã. Quem você acha que vai receber o corte? Quando você faz mais do que lhe é exigido, você vai se destacar no meio da multidão. Dá uma 2ª milha no seu casamento. Dá uma 2ª milha no seu trabalho. Dá uma 2ª milha nos seus relacionamentos, meu irmão. Sai perdoando. Sai perdoando. Eu estou com esse lema na minha vida. Eu saio indo perdoando. Não tem jeito, amados. Não tem jeito, as pessoas erram com você diariamente e você também erra com elas. Eu não chamo mais fulano, me deixou na mão e tal. Eu falo, não falo mais isso. Não falo mais isso.
eu saio perdoando, porque amanhã depois eu vou precisar dele de novo. Sai liberando perdão. Sai liberando perdão. Deus te convida a andar uma segunda milha. Isto, não conta para ninguém, é evangelho de Jesus Cristo. Tem muito evangelho aí que não é o de Jesus Cristo. Esse é de Jesus Cristo. É Ele que falou. Tem um preço a ser pago. Amém? Usa de misericórdia. Entrega na mão de Deus. Libere o seu coração. Não guarde, não queira se vingar. Deixa com Deus. Segunda coisa que Jesus fala nesse texto que nós vamos ver, e ainda é um pouco mais difícil, é amar os inimigos. Até que o senhor foi bem até agora, bispo, mas agora essa questão de amar o inimigo, essa não dá para mim. Eu sei que você pensou isso. Não estou tendo revelação, não. Estou só aplicando a lei para mim mesmo. Então Jesus chega na segunda parte e fala: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhe digo, ame os seus inimigos, orem por aqueles que os perseguem. Na verdade, este ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu fui lá no Antigo Testamento e procurei os textos, não está escrito odeie o seu inimigo. Provavelmente esse daqui era as entrelinhas dos judeus, era o rodapé da Bíblia deles. Principalmente em Levítico, você vai conferir lá depois na sua casa, Levítico capítulo 19, versículo 18. Fala de amar, mas não fala de odiar o inimigo. Mas, estando lá registrado ou não, o fato é que eles viviam isso na prática, naquela época. Como lei de Deus, odeie o seu inimigo. E Jesus então vem nesse contexto e fala: não, as coisas agora mudaram. É para você amar o seu inimigo e orar por eles. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus nunca pede algo para a gente que Ele mesmo já não tenha feito. E essa é a base de perdoar o inimigo e de amar o inimigo. Porque cada um de nós éramos inimigos de Deus. Cada um de nós. Inclusive o apóstolo Paulo vai falar em Romanos 5, vão lá comigo, Romanos 5, capítulo 7, e olha que o apóstolo Paulo entendia muito bem disso, porque quando ele era perseguidor da igreja, e ele teve um encontro com o Senhor Jesus no caminho de Damasco, Jesus aparece para ele e ele pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus fala: sou Jesus a quem tu persegues. O Deus que era perseguido por Paulo, mostra para mim e para você que Ele pratica o que Ele ensina. É o Deus que restaurou Paulo e fez dele o grande apóstolo Paulo. Olha que esse apóstolo Paulo fala em Romanos 5. Vamos lá comigo rapidinho. Romanos capítulo 5, versículo de 7 até o 10. Ele diz assim: dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas assim, Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Paulo está fazendo uma teologia aqui, dizendo: olha, pode ser que por alguma pessoa boa, alguém esteja disposto a morrer. Quem sabe você morreria pelo seu filho, não é? Talvez. Nem todos morreriam pelos filhos, mas alguns eu acredito que morreria pelos filhos. Alguém que você ama, alguém que está no seu seio. Então o apóstolo Paulo faz essa teologia e diz: mas Deus morreu por mim quando eu ainda era inimigo. A base é sustentada pelo próprio Deus. Ô meu querido, por que eu tenho que perdoar o meu inimigo? Porque eu também era inimigo de Deus. E Deus, pela sua graça e misericórdia, estendeu a mão.
Ah, não, bispo, eu não era inimigo de Deus, sempre achei Deus bonzinho. Mas quando nós andamos contrário à sua vontade, nos colocamos inimigos de Deus. O que Jesus falou? Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e vocês não fazem o que vos mando? A obediência é prova de amor. Foi isso que Jesus disse. Se você me ama, você vai andar na minha palavra. Só falar que ama é bonito, mas não tem efeito. Até para as namoradas, você só falar que ama, mas não tiver uma ação, não vai adiantar. Não vai adiantar. Ela está querendo um casamento, e você toda vez, eu te amo. Tá bom, mas e o casamento? Não, eu te amo. Aí você vai enrolando a coitada. 10 anos, né? Eu te amo. Vai chegar num ponto que ela fala, não quero mais não. Esse amor não tem ação. O amor tem que ser demonstrado com ação, com atitude. Portanto, perdoamos porque Jesus fez isso por nós na cruz do Calvário. Perdoamos. O meu comportamento não é mais determinado pelo outro, mas sim refletimos a natureza divina. Entramos nessa dificuldade, amados, eu também entro nela. Não é fácil falarmos de perdão para o nosso inimigo. E ainda mais, Jesus vai mais além, ele não está falando só para você perdoar. Ele está falando para você amar ele. Ah não está falando só para você amar, está falando para você orar por ele também. E a oração é algo interessante, porque a oração, quando você começa a orar por alguém, você começa a gostar desse alguém. A oração tem o poder de transformar os corações. É por isso que Jesus falou, ore pelos seus inimigos. Ore para que a graça de Deus o visite. Ore para que, da mesma maneira como você foi alcançado, essa pessoa seja alcançada também. Para de achar, meu querido, que você é o santarrão e que os outros é tudo mal, tudo pessoa perversa. Você era um desses. Eu era um desses. Se Jesus me alcançou sendo inimigo, os seus inimigos podem ser alcançados pela graça de Deus. Amém? Pela graça de Deus. Então, Jesus fala, olha, vocês precisam fazer isso, porque só fazendo assim, vocês serão como filhos do Pai. Por quê? Porque vão demonstrar a mesma natureza do Pai. É a natureza de perdão, é a natureza de misericórdia. É a natureza que rompe com essa casca maldita que a gente carrega. De uma natureza decaída e que quer sempre nos arrastar para o mal, sempre nos arrastar para a vingança, sempre nos arrastar para a destruição. Jesus veio e fala assim, não, você não precisa mais andar dessa maneira. Você pode ser parecido com o Pai. Ah não, é impossível humanamente, pelo Espírito Santo, é possível sim. Bispo, me dá um exemplo de alguém que conseguiu isso, tirando Jesus. Porque eu sei que todo mundo diz, mas isso é Jesus, né? Sempre que a gente fala de Jesus, fala, mas ele era Jesus. Então eu vou te falar de um cidadão chamado Estevão. A Bíblia relata o seu testemunho, está lá no livro de Atos. Estevão era um crente no Senhor Jesus, alguém cheio do Espírito Santo. E ele estava pregando a palavra para uma multidão, várias pessoas. Ele não estava roubando ninguém, não estava batendo ninguém, ele estava anunciando a palavra de Deus. E diz o texto que aqueles homens se iraram contra ele. Por quê? Porque a palavra de Deus, amados, ela tem esse poder também, de mexer com as águas dentro da gente. As águas são agitadas, as águas internas. A palavra é cortante, ela vai cortando você, se você se abrir para ela. E eles então fizeram o contrário, se fecharam para a palavra. Diz o texto que eles rangeram os dentes de raiva. Isso é muito forte. Rangeram os dentes de raiva. E agarraram em Estevão, levaram ele para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Uma das mortes mais terríveis que existe. Ainda existe em alguns lugares no Oriente Médio. A pessoa vai morrendo aos poucos, vai sentindo tudo, pedrada por pedrada, até que o seu corpo vai sendo dilacerado e o sangue vai se perdendo, até que se esgota e morre. Estevão estava ali sendo apedrejado, então no meio daquele apedrejamento, Estevão dá um grito, um clamor,
Fala, Senhor Jesus. E aqueles que estavam ao seu lado pensarão, ele vai abandonar a fé, ou ele vai praguejar. E o que ele fala depois é o seguinte: não impute sobre eles este pecado. Senhor, não coloca este pecado que eles estão cometendo contra mim como mais um peso na vida deles. Eu estou liberando perdão para eles. Inimigo sem causa, sem motivo, é os piores. Se você ainda tem um inimigo que tem uma causa, não é que é melhor, mas pelo menos tem uma razão de ser. Um inimigo sem causa, ele não fez nada para eles. E ele falou: Pai, não impute esse pecado sobre eles, perdoa eles. É possível sim, vivermos a cultura do reino. É possível sim, se a gente se deixar moldar por essa nova constituição do reino de Deus. O apóstolo João, conhecido como o apóstolo do amor, ele fala lá em 1 de João, capítulo 4, versículo 8, que Deus é amor. Deus é amor. Eu sempre oro a Deus e peço perdão e misericórdia, porque o meu maior pecado é a falta de amor. Se os 2 maiores mandamentos envolvem o amor, amarás o Senhor teu Deus com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se esses são os 2 maiores mandamentos, na minha vida, o meu maior pecado é amar pouco, é ser falho no amor. Eu não sei na sua vida se isso acontece, mas eu quero te desafiar nessa manhã com a graça de Deus. Eu sei, amados, que quando a gente olha para um texto desse, o sentimento que o inferno tenta colocar dentro da gente é que isso não é para você, isso não é para mim, isso eu não vou conseguir. Deus manda te dizer nessa manhã, pelo Espírito Santo de Deus, você pode viver nessa dimensão do amor. Você pode viver nessa dimensão do amor. E eu vou te dizer mais uma coisa. O apóstolo Paulo fala em Coríntios, capítulo 13, um capítulo quase todo dedicado ao amor. No versículo 8 ele diz: o amor nunca falha. O amor nunca falha. O que Deus colocou para a sua igreja é a arma do amor. O amor nunca falha. Você vai vencer no seu casamento com amor na presença de Deus. Você vai vencer na sua vida pessoal com amor. Você vai vencer nos seus relacionamentos com amor, porque o amor nunca falha. Você pode repetir isso comigo? O amor nunca falha. Ele nunca falha, meu irmão. Não tem outra maneira de vencermos o mal, a não ser sermos parecidos com o nosso Pai Celestial. Deus é amor. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Projeta para mim aí, 1 Coríntios capítulo 13, versículo de 1 a 8. Vamos terminar com esse texto que nos ensina o que é o verdadeiro amor. Este é o grande apóstolo Paulo, alguém que perseguia a igreja, que matava os cristãos, jogavam na cadeia, porque achava que estava servindo a Deus. Este homem, depois que teve um encontro com Cristo, por isso que eu te digo, é possível, meu irmão, é possível. Esse homem se transforma de forma completa, e entre tantas cartas escritas, que são a espinha vertebral da doutrina cristã, no capítulo 13, ele então dá um dos relatos sobre o amor. Ele diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecias, e saiba todos os mistérios, e todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, ele não inveja, ele não se vangloria, ele não se orgulha,
não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará. O amor não passará. Se você vai levar alguma coisa, meu querido, é o amor. É este dom que Deus deu a todo ser humano e principalmente pelo seu Espírito, a sua sagrada igreja. É um desafio. É um desafio que só vai ser vencido quando você fizer. Ai, bispo, eu não estou sentindo. Não, esquece o seu sentimento. Pratica a palavra e Deus vai gerar o sentimento em você. Pratique. Fala, eu vou fazer como Deus mandou, ainda que no momento, vou ser sincero, minha vontade era enforcar. Mas eu vou acreditar que o amor nunca falha. Eu vou acreditar que o mal vai ser vencido pelo bem. Em nome de Jesus Cristo. Curva a tua cabeça aí onde você está, meu querido. Vamos orar ao Pai. Oh, Pai querido, em nome de Jesus, eu te dou graças, Senhor, pela tua santa, rica e poderosa palavra. Eu te dou graças, Senhor, porque o Senhor embutiu em nós uma natureza divina. Somos, Senhor, a tua imagem e semelhança, somos nascidos de Deus, Pai. E precisamos manifestar as obras do nosso Pai. Seremos parecidos com aquele que nós demonstrarmos as nossas obras. Pai, que o teu povo, que a tua igreja se destaque no meio da sociedade, se parecendo contigo, refletindo graça, refletindo misericórdia, evitando os escândalos por pouca coisa, sendo misericordioso, Pai. Leva-nos, Senhor, ao nível da segunda milha. A segunda milha, Senhor, é o nível de Deus. Vai além do natural, vai além do ordinário. Oh, Pai, eu te louvo, Senhor, pela tua palavra e rogo que o teu Espírito nos ajude. Fortalece essa mulher, Pai, que tem passado lutas no seu lar. Fortalece esse homem, Senhor, que muitas vezes é humilhado no seu trabalho. Fortalece, Senhor, para que ele creia na tua palavra e não desista, Senhor, do teu evangelho. Não desista, Senhor, porque crê que a tua palavra nunca falha, nunca falha. Passará os céus e a terra, mas a tua palavra não passará. Nós não somos guiados por visão, nós não somos guiados por sentimento, somos guiados pela tua palavra. E firmados na tua palavra eu declaro, o amor nunca falha. O amor nunca falha. Eu vou vencer amando, eu vou vencer tendo misericórdia, eu vou vencer perdoando, eu vou vencer me parecendo com o meu Pai Celestial. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Deus abençoe a sua vida. Erga a tua mão para o céu, meu irmão. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor que é derramado pelo Espírito Santo, esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua casa, esteja sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe, vá em paz em nome de Jesus.